Olá pessoal, boa noite. Eu vou fazer uma live depois sobre esses dias da Semana de Educação Financeira que eu participei aqui em São Paulo. E vou fazer agora uma live para a gente interagir. Mas agora eu vou passar algumas dicas do que eu vi lá. Já passei uns slides, não é? Agora eu vou passar do que eu realmente anotei. Inicialmente eu quero agradecer, eu fui muito bem tratado, muito bem recebido aqui em São Paulo. Encontrei muita hospitalidade, pessoas muito generosas, porque eu não sei andar numa cidade grande assim. Então na hora que eu peguei o primeiro Uber, o camarada me deu logo um mapa com todos os trens e metrôs aqui da cidade, e onde eu andava, eu ia perguntando e as pessoas iam auxiliando. Então, sejam pessoas da cidade, pessoas de outras regiões, muito generosas, né? A primeira palestra que eu assisti, ela chama a influência da psicologia na economia, né? Psicologia econômica, com a Vera Rita, que é psicanalista, tem formação em psicologia e estuda muito isso. E aí eu anotei algumas coisas da Vera aqui. Ela falou o seguinte, que toda decisão econômica está relacionada a recursos escassos. Claro, se os recursos fossem abundantes, não havia necessidade de decisões econômicas. Então, como os recursos são escassos, há necessidade de se tomar decisões, não é? E aí é o seguinte, é uma coisa que eu achei muito, mas muito interessante, porque eu fiz logo uma pergunta para ela, que ela abriu sobre o Bitcoin, não é? O Bitcoin não é regulamentado, o rapaz da CVM falou, e ela falou o seguinte, que o Bitcoin valorizou muito, depois desvalorizou, agora voltou a valorizar novamente. Por que as pessoas ficam tão seduzidas nisso? Ela explicou lá, né, tem teorias aí que dizem o seguinte, que é o medo de ficar de fora e perder oportunidades e ver os outros ganhando. Só que aí quando as pessoas entram, já está lá em cima e a tendência é de descer. Então, como eu vi segunda-feira no Jornal da Globo, o Sam falou, olha, sobe muito, desce muito, tem uma volatilidade muito grande. Será que você está disposto a correr esse risco? Eu não estou. Eu não entro em Bitcoin. Não é? Então achei muito interessante isso. Essa questão psicológica que está por trás, não só do Bitcoin, dessas outras coisas. E em todas as palestras que eu assisti, todos foram enfáticos. Não existe dinheiro fácil. O que se promete aí dinheiro fácil, rápido, não existe. Não existe. Não existe no mercado financeiro. Não tem. Não é? Se fosse assim, estava todo mundo rico. Não é verdade? E é o seguinte, e ela falou isso, não é? Ela falou o seguinte também, a Vera Rita, que quando as pessoas estão de fora, elas pensam assim, quem está lá dentro está ganhando e tem informações que eu não tenho, eu vou entrar. É o que ela chama aqui de comportamento de manada. Comportamento de manada, da gente tender a seguir a maioria. Outra coisa que ela falou é o seguinte, pessoas que vivem na extrema pobreza. Pessoas que vivem na extrema pobreza é difícil, é uma vida difícil. Então ele fala o seguinte, que nesse caso as pessoas vivem com as suas escolhas diárias. Então elas não têm como pensar muito no futuro, quase não tem capacidade de poupança, não tem. Então as decisões delas são muito no imediatismo, sobretudo na questão da fome, de se alimentar. É o hoje, é o amanhã. Agora eu fiz uma pergunta para ela, que é o seguinte, muitas pessoas que não vivem na situação de pobreza me perguntam nas palestras, eu ganho salário mínimo, eu ganho um pouco mais, o que eu posso fazer? Se está tudo tão caro, o que eu posso fazer? E ela falou o seguinte, quem não vive nessa questão da extrema pobreza, pode parar, pensar, anotar tudo para identificar aonde vai poder tomar as decisões. Quem sabe economizar num cafezinho, num lanche que está fazendo na rua, que é mais caro. Não que não vá lanchar, mas se eu preciso lanchar várias vezes, ao invés de eu levar um lanche, um salgado, um refrigerante, eu posso levar uma fruta. Não é? Começar a observar que todos eles também foram unânimes, que grandes vilões são as pequenas contas, porque a grande a gente lembra. As pequenas, quando elas somadas, elas podem dar uma grande, dá para pagar uma conta de água, uma conta de energia, né? Então ela falou dessa questão que como é que se diz?
que é identificar aonde pode cortar, não é? Mudar hábitos. Então todos eles também foram muito enfáticos nisso, não é? E olha que coisa interessante, ela falou que a gente já sabe que os autônomos têm que ficar muito atentos com as contribuições previdenciárias. Todos eles fizeram uma pergunta muito comum. O que você faria hoje se você perdesse seu emprego? Quanta de reserva você tem que daria para você sustentar até arranjar outro emprego? Não é? As pessoas precisam pensar nisso aqui, não é? Então, tem que tomar cuidado com as chamadas ciladas psicológicas, tá certo? Ciladas psicológicas. Ela falou para conhecer a defesa do consumidor, isso é muito importante. Olha que interessante, ela falou de uma pesquisa da Samsung, que as pessoas trocavam de celular, na época do celular ainda, não do smartphone, quando as pessoas tinham vergonha de colocá-lo na mesa, porque já se considerava obsoleto. Olha só. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque as empresas elas querem cada vez mais vender. Então ela falou para a gente ficar muito atento à educação financeira e às políticas públicas, à psicologia econômica, ao direito do consumidor, aos órgãos de regulação, não é? E o que ela chamou de tem mais uma outra aqui, né? Tem mais uma outra aqui que eu vou identificar. Então ele falou o seguinte: educação financeira, arquitetura de escolha. Não obriga ninguém a fazer nada. Simplesmente orienta para que a pessoa possa tomar as melhores decisões. Não é? Tomar as melhores decisões. Bom, o que é que tem mais aqui que eu posso agregar da Vera Rita? Ela falou que em breve ela acredita que vai haver políticas públicas, tipo uma renda mínima para as pessoas que vão ficando aí sendo substituídas pela tecnologia, porque senão como que as pessoas vão viver? E aí foram feitas várias perguntas, as pessoas perguntaram: como que eu faço para poupar se eu não tenho disciplina? Ela falou: poupança automática. Poupança automática não significa título de capitalização, né? Porque os bancos gostam muito disso. É você escolher alguma modalidade que seja um CDB, um título público, programar, e todo mês aquele dinheiro vai cair da sua conta. Eu achei isso muito interessante. Quando a gente administra as nossas finanças, não há necessidade disso, porque a gente vai pegando os melhores momentos. Mas para quem não tem disciplina, é um primeiro passo. E ela falou uma coisa muito interessante: começar a poupar pouquinho, para quem não poupa, que aí vai começar a acostumar, vai sentir o gosto de ver poupando, para poder atender os sonhos, para poder atender os desejos. Não é? Ela falou isso, e ela falou o seguinte: quer aprender educação financeira? Quer aprender a poupar? Ande com gente que faz. É igual que quer fazer atividade física. Ande com gente que faz atividade física, né? E o contrário é verdadeiro. Eu achei muito, muito interessante. Bom, o nome dela é Vera Rita. Ela tem pílulas, tem canal no YouTube, tudo. E eu gostei muito da palestra dela, né? E ela falou o seguinte: olha, os pais vão ser sempre uma referência na educação financeira dos filhos. E que é verdade, né? E ela falou o seguinte: foco na organização financeira cotidiana. Eu vou passar aqui para a terceira palestra. Vou logo dar um pulo. Que foi a palestra do Fábio. Eu estou com o cartão dele ali. É muito interessante que nesses eventos a gente faz um network bacana, né? Bacana. Fábio Gomes de Oliveira, diretor de gestão e distribuição numa cooperativa ali da Unimed, que eles vão abrir um fundo, mas só para eles mesmos, né? Trabalhou 30 anos no mercado financeiro. E o dele foi falar de investimentos. A gente chama investimento, né? Mas é mercado financeiro, né? Aplicações. Bom, aí ele falou o seguinte: olha que interessante: definir os objetivos das aplicações e não ficar tão preocupado agora com a rentabilidade. Por exemplo, vai para o Tesouro Direto. Eu quero poupar para quê? Eu quero poupar para aposentadoria. Então eu vou pegar um título mais longo, com 20, com 30 anos de vencimento. E não ficar olhando todo dia o comportamento do título e poupar naquele. Agora eu tenho um objetivo mais de curto prazo. Eu quero poupar para daqui a 2 anos fazer uma viagem, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos estudar. Aí eu escolho um título mais perto. E assim eu vou fazendo as minhas escolhas. E assim nós vamos fazendo as nossas escolhas. Então muita gente me pergunta, quase todo dia eu recebo uma mensagem me perguntando, eu respondo:
sobre qual a melhor aplicação, não tem. A gente tem que analisar quanto que a pessoa tem, os objetivos, os riscos que ela está disposta a correr, se ela tem uma reserva de emergência, enfim. Eu achei muito interessante isso que ele falou. Definir os objetivos e escolher as aplicações. Claro que a gente vai escolher aquela que tem uma rentabilidade melhor, mas não está com tanta diferença. E ele falou outra coisa. Mais importante que ficar olhando essa rentabilidade é ter a disciplina de todo mês poupar e aplicar o dinheiro, não é? Então, ele falou que, olha, a disciplina é melhor do que saber se comprou no momento certo. Pessoa que quer viajar, vai comprar dólar, pergunta para ele qual a estratégia. Comprar todo, vai comprar daqui a um ano, vai viajar para o exterior, tem uma dívida em dólar, vai fazer um intercâmbio. Todo mês compra um pouquinho, toda semana. A gente nunca vai saber se está alto ou se está baixo, mas essa é a melhor estratégia, que vai ter um ponto médio. Então, ter essa disciplina achei fantástico, não é? É muito melhor do que saber se comprou no momento certo, quando estava embaixo, porque a gente não tem como adivinhar. E aí, o que eu anotei mais dele? Anotei bastante coisa. Ele é gestor de fundos da Unimed, não é? Ele fez um curso mais técnico explicando cada aplicação financeira, não é? E o que eu fiquei muito dessa palestra aí? A disciplina. A disciplina de poupar. Buscar conhecimento, não é? Conhecer os riscos, conhecer o retorno esperado, conhecer o histórico, conhecer os produtos financeiros. E às vezes numa palestra isso só não é possível, talvez nos cursos, mas é o primeiro passo. Aí eu voltando agora para a segunda palestra, que é aquela que eu passei os slides para vocês, eu anotei bastante coisa, quer dizer, bastante não, tirei até mais foto. Deixa eu me localizar aqui, não é? Foi a Gisele da Planejar que deu essa palestra pra gente, autorizou passar o material, né? E aí ela falou que em 2010 tem uma lei das escolas públicas que deveriam ter educação financeira a partir do 6º ano, mas não é cumprida. E que precisa ser, não sei que se não é cumprida, mas não tem tanta força, não é? E aí é o seguinte, a educação financeira, segundo ela, dá um ponto de partida para que cada um de nós possamos escolher uma vida melhor, não é? Endividamento. Ela falou, pode ser bom ou pode ser ruim, não é? Você pode se endividar e pagar dentro do período, pagar aquelas parcelas, tem uma organização, tem um planejamento. O problema é quando o endividamento foge do controle. Quando você compra várias parcelas e você não anota, aí você se perde. Aí você não sabe a sua capacidade de endividamento. Se toda vez que você fizer uma compra, for lá no seu orçamento anotar, for parcelada nos orçamentos dos meses seguintes, você vai saber quanto que a dívida faz parte do seu orçamento. Senão você não sabe a sua capacidade de se endividar, que faz uma dívida de 50, uma de 100, uma de 200, quando olha, foi um percentual muito grande, não é? Aqui, ó, harmonizar o endividamento, não é? Humanizar o endividamento causado por emoções. Vamos traduzir isso aqui, né? Vamos tentar traduzir aqui, que eu às vezes anoto e não lembro. Ela falou o seguinte, e é uma coisa que a gente já sabe, endividamento fora de controle adoece e causa separação. Causa separação, não é? Outra coisa que eu achei interessante, que tem numa planilha que eu mandei para vocês dela, que é quanto custa um carro. Que não é só o preço para quem compra financiado, o preço da parcela, não. E nem só a manutenção. Quanto custa o carro parado? Um carro parado custa na garagem o IPVA, o DPVAT, uma taxa de licenciamento, isso depende do estado. Lá em Minas é taxa de licenciamento. Aqui em São Paulo é outra coisa, em Alagoas deve ser outra. E a depreciação. Então tem que colocar. Aqui em São Paulo há situações, dependendo, que às vezes nem vale a pena a pessoa ter carro, usar um Uber, usar um táxi, não é? Aí tem que colocar na ponta do papel, não é verdade? E aí, ó, embutir os custos, ó, com seguro, com tudo. É uma coisa fantástica sobre análise de risco, analisar o que pode e o que não pode correr. A pessoa que compra um carro zero, ela está disposta a correr o risco de perder o carro? Não. Então faça um seguro. É o que ela falou, a outra moça falou lá dos profissionais liberais, que tem que estar atento para a formação da sua, não só da sua aposentadoria, mas de recolher para o INSS caso ele fique afastado. Ele vai ter um seguro saúde, ele vai ter algum benefício, não é? Caso ele fique impossibilitado de trabalhar. Mas isso aqui é fantástico, né? É fantástico. Análise de risco.
analisar o que pode e o que não pode correr. Isso em todas as nossas decisões. Todas, não vale só para o mercado financeiro, vale para a vida da gente, não é? E aí, ó, evitar endividamento desnecessários, não é? Desnecessários, porque pode acontecer uma situação inesperada e você não tem mais como pegar. Ela falou uma coisa muito bacana. Você tem que ter controle do seu orçamento, que seja no papel e caneta, como eu sempre falei. Ela usa o Excel, eu uso o Excel, não é? E alguns aplicativos, mas aí você tem que ter algo que seja funcional para você, porque senão cansa, porque segundo ela, eu também acho chato no início. A gente começa a ver os benefícios quando a gente começa a colher os frutos. Não é verdade? Eu estou olhando muito para cá para ver o que. Olha que coisa fantástica que ela falou. As pegadinhas do cérebro. Orlando, você deve estar vendo o meu vídeo, que eu sei que você vê. O passo 1 que eu não coloquei naqueles slides é o controle financeiro. Eu não teria a foto. Ela fala que existe o chamado arredondamento do cérebro. Se você comprar algo de deixe-me lembrar exatamente. Você tem uma despesa de 151. Se você não anota, o seu cérebro arredonda para 160. Sempre arredonda para mais. E quando você não anota, você perde o controle, não é? Então, você perde o controle porque o cálculo só mental não é possível. Não é possível. Tem que colocar na ponta do papel. E ela sugeriu um livro que eu até tenho, que eu estou lendo, que chama-se Rápido e Devagar. Foi até prêmio Nobel de Economia, não é? Olha que interessante, do cartão de crédito. Foi feita uma pesquisa e perguntava assim para as pessoas: quanto você gastou em cada item no mês passado? A pessoa não sabia. Quanto se tem de compras parceladas? E quanto compromete da sua renda? Gente, tem que saber isso. Será que você que está me assistindo agora, você sabe quanto você gastou em cada item no mês passado? Quanto você tem de compra parcelada? Quando essas parcelas vão acabar? Quanto compromete a sua renda? Vejam isso. Você só vai saber se você anotar tudo. Não é? Ó, anotar tudo diminui os impulsos e nos torna mais racional. Não é? O primeiro passo, controle financeiro. O segundo, orçamento. O terceiro, mapeamento de dívidas, que eu achei muito interessante, que está lá naquele slide, não é? Ela escreveu assim, ó: para reconhecer uma coisa nova, eu tenho que reconhecer uma coisa velha e atual e mudar, não é? E ela falou aquilo, né? Renegociar com os credores. Tem gente que nem sabe quanto deve e a quem deve. Tem que primeiro mapear, anotar e buscar uma renegociação. E se for o caso, como eu já falei também em outras situações, trocar de dívidas. Pegar uma dívida que cobra uma taxa de juros mais barata, quita aquela que cobra uma taxa de juros mais cara e passa a ter um maior controle. E nesse período só consumir o necessário até se livrar das dívidas, não é? Bom, é o que ela falou, começar a poupar, mesmo que seja pouco. E aí um participante lá da equipe dela falou: preste atenção à taxa de juros real líquida. Bom, o que é isso? Taxa de juros real é aquela que eu ganho além da inflação. E líquida, além da inflação, eu ainda tenho que descontar todos os custos que eu tenho, com imposto de renda, com IOF. Então eu quero saber de fato quanto que eu ganhei em poder de compra, não é? Bom, tem mais algumas coisinhas aqui, planejamento. Uma coisa muito interessante. A gente tem que se pagar também. A gente tem que tirar uma parte do nosso dinheiro como uma recompensa. Eu sempre achei isso muito interessante, porque isso é bom para a nossa vida. É bom. Então, dentro da organização financeira é isso, atender não só as necessidades, mas também os desejos. Não é verdade? E aí ela falou: a gente tem que ser o protagonista da nossa vida. Não é? Ela falou que educação financeira é necessária para ter dinheiro, para ter o dinheiro necessário, para ter tranquilidade e alcançar os sonhos. Olha que coisa fantástica, eu vou repetir. Educação financeira para ter o dinheiro necessário, para ter tranquilidade e alcançar os sonhos. A gente não precisa ser milionário. É isso aqui, ó, o necessário para a nossa subsistência, dos nossos, para que a gente possa ter uma tranquilidade agora e um pensamento também no futuro, não é? E alcançar os sonhos. Então, nem 8 nem 80. Você não pode viver só lá no futuro, senão você não aproveita o presente.
e também não pode ser extremamente imediatista, porque pode comprometer o seu futuro, não é? Como o rapaz do Cicobi falou, eu mandei o vídeo, as pessoas pensam assim, dinheiro foi feito para gastar, eu trabalho, eu mereço, se eu morrer amanhã, é tudo desculpa para gastar, não é? Tudo desculpa para gastar. E aí é o seguinte, eu até tinha anotado isso aqui mesmo, ó, não é? E aí já foi do rapaz do Cicobi, né? Acabou dela, eu vou para a quarta palestra, não é nem palestra, foi um atendimento que eu tive no centro de São Paulo, do Cicobi, e trabalhar as crenças, é isso que eu falei, o dinheiro foi feito para gastar, se eu morrer amanhã tem que aproveitar. Não, calma, você tem que ter planejamento financeiro, não é? E aí buscar capacitação, e aí eu achei muito interessante, veja o que você faz de melhor, e busca uma renda extra, se você achar que o que você tem não é suficiente. Segundo ele, as pessoas acostumaram a ver como uma renda. A gente sabe que a situação de desemprego está alta, não é tão fácil, mas pensar. E ele falou, faça um planejamento de curto prazo para um ano, de médio prazo de 1 a 10 anos e de longo prazo, maior de 10 anos. Não é? E aí é o seguinte, para realizar os sonhos, ok? E aí a mesma pergunta, se perder o emprego hoje, por quanto tempo você se mantém? Todos bateram nessa tecla, todos têm um orçamento, se na mente fala. Olha, eles foram muito assim, eles estavam cada um num lugar, cada um num lugar. E aí hoje eu fui a São Caetano do Sul, numa empresa que trabalha com orientação financeira para a pequena empresa. E eu também anotei algumas coisas, ela me mandou os slides, eu vou perguntar a ela se ela autoriza, porque o dela ela me mandou, né? Eu esqueci de perguntar. Olha só, ela fala o seguinte, pequena empresa, tem um restaurante, tem um salão, pequena empresa, tem que ter plano de negócios, tem que ter um planejamento estratégico, não precisa ser igual, porque na verdade isso não é só de grande empresa, não é só de grande empresa, não é só de grande empresa, claro que não é da magnitude, mas tem que ter. E envolva todo mundo, envolva os custos, os colaboradores. Ela chama de colaboradores tudo, fornecedor, o funcionário, tudo, porque é um sistema. É um sistema. A questão dos tributos, está tudo bem acompanhado dentro desse plano de negócio, não é? O que mais que eu anotei aqui, ó? Uma coisa que ela falou que é muito... As pequenas empresas não acompanham seus recebimentos. Algumas, não é? Vende no cartão parcelado e não acompanha. E não acompanha para ver quando vai entrar. Ela falou comigo, às vezes vende em 10 vezes 10 prestações. Será que vale a pena vender em 10 prestações? Os custos, não é? Analisar essa viabilidade. Tem inadimplência. Então, acompanhar cotidianamente, ter um sistema de controle para acompanhar os recebimentos. Recebimento do dinheiro, recebimento do débito, recebimento no crédito. Custos fixos, ela chama de custo fixo, não o que eu chamo na economia, que é aquele que não muda de valor, é aquele que tem todo mês, não é? A energia elétrica, o que tem todo mês ela chama de custo fixo, olhar dia a dia, não é? E aí é o seguinte, ela me explicou que quem é MEI, quem está no Simples, paga o lucro, não é em cima do faturamento, independente se teve faturamento ou não, paga os tributos, não independente se teve lucro ou não, paga em cima do faturamento. Então, às vezes, isso faz com que os custos fiquem invisíveis. Não é? Outra coisa, princípio do prazer e princípio da realidade. Achei interessantíssimo, porque ela também é psicóloga, ela é contadora e 15 anos atuando como psicanalista. Então, olha só, cada vez mais a importância da psicologia, né? Ela falou o seguinte, o princípio do prazer eu quero para agora. Eu quero para agora, mesmo que eu não possa. O princípio da realidade é quando eu tomo uma decisão mais racional. Olha, eu quero um data show para as minhas palestras. Bom, mas eu não posso agora. Então, se eu atender esse princípio do prazer agora, eu posso entrar no endividamento desnecessário. E o princípio da realidade agora não, eu não posso, eu vou juntar para comprar quando eu posso. Então, segundo ela, às vezes é necessário frustrar, né? Frustrar o curto prazo para não cair no endividamento necessário. E ela me deu um esquema aqui, ó. Quando a gente frustra, a gente tem raiva. E quando a gente tem raiva, isso é uma análise psicológica, a gente destrói nos pensamentos, nas ações, nas palavras. Então, segundo ela, é muito bom a gente trabalhar isso.
Porque se a gente não trabalhar isso, não é? A gente vai ter culpa e vai vir uma autopunição. E na autopunição a gente pode ir para uma reparação, que é comprar algo para recuperar o que destruiu. E aí pode gerar um processo de endividamento. Olha que interessante, né? Que interessante. Como que eu aprendi aqui? Eu aprendi aqui, não é verdade? Bom, de uma maneira geral, é isso. Tinha mais coisas, mas foi uma síntese. Foram dias maravilhosos que eu agradeço aí ao CRIT, à Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu estou vindo aqui como servidor público, não é? E quero dar esse retorno não só para as empresas incubadas do CRIT, para toda a sociedade da UFJF, para toda a sociedade de Juiz de Fora e para todos nós, para todos vocês que me acompanham aqui, que tem muita gente que nem mora lá em Juiz de Fora, não é? E que cada um de vocês repasse essas informações, se vocês acharem úteis, para que possam ajudar as pessoas. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, né? Foi uma síntese aqui, depois a gente se encontra numa live. Tchau, um beijo em todos.